Senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores espectadores da TV Senado e senhores e senhoras que aqui se encontram. Senhor presidente, antes de adentrar ao discurso que preparei, eu gostaria que o tempo regimental fosse permitido ao senador Walter Pinheiro para que ele discorresse mais sobre a questão do mais médicos, sobre a questão da estrutura de saúde do nosso país. Eu confesso a Vossa Excelência que eu fiquei embevecido em ouvi-lo, não só porque é um grande orador, expõe muito o seu ponto de vista, mas pela precisão dos conceitos que ele nos transmitiu a respeito da questão da saúde. Eu, desde que cheguei aqui no Senado, senhor presidente, eu me filiei à ideia, o programa Mais Médicos. Muito embora, de início, tendo a oposição de alguns setores de meu partido e mesmo de amigos dedicados à medicina, mas entendi por experiência, como tem Vossa Excelência e o senador Mozarino Cavalcante, da vida no interior. Eu ouvi várias vezes o senador Mozarino Cavalcante relatar fatos que ocorreram quando exercia a sua benemérita função de médico lá no seu estado de Roraima. E sempre me lembrei de que eu tive a honra, a alegria de vir ao mundo quando fui assistido por um médico na minha cidade natal de Rio Brilhante, isso no ano de 1931. Um médico que saíra do Rio de Janeiro recém-formado e fora lá para a minha cidadezinha, um povoadozinho, que à época era Rio Brilhante, hoje é uma grande cidade no meu estado, né? E sozinho e apenas com a colaboração de um outro abnegado, que era um farmacêutico, Carlos Barbosa, que atenderam a população e atenderam inclusive a minha mãe. Eu estou hoje aqui graças, evidentemente, à benemerência do meu Deus e também da experiência recente de um médico que nunca mais eu esqueci a gratidão que eu devo a ele. Se o médico naquela ocasião era possível fazer milagres, hoje com maior razão, porque o mundo evoluiu e as ações governamentais evoluíram. E isso resultou nessa preocupação hoje que o governo tem de implantar esse programa Mais Médicos, que, repito, desde o início teve a minha solidariedade. Mas alguém me disse, até para contraditar o programa, que não bastava a presença de um médico, era necessário que tivesse alguma coisa. Eu até relacionei quando ouvia as palavras do senador Walter Pinheiro, que precisava, para auxiliar na sua missão, pelo menos um ambulatório com um corpo de enfermagem, auxiliares e tal, que pudesse lhe auxiliar em alguma coisa. Que tivesse, vou repetir aqui, um desfibrilador, em casos, por exemplo, de ataques cardíacos e tal. E que tivesse também um aparelho que é possível, eu não sabia, mas que é possível hoje, um aparelho, pequeno aparelho de análises clínicas. Que tivesse também, e existe hoje, quase que portátil, um aparelho de raio-x, pelo menos isso, para dar substância à análise clínica que o médico faria. Então, hoje isso não é difícil. Naturalmente, isso vai fazer parte da segunda etapa a que se referiu o senador Walter Pinheiro. Mas disse ainda que era preciso outras coisas. Eu acredito que uma das coisas
uma das necessidades, providências que o governo terá que fazer e terá que contar com a nossa colaboração, porque foi um assunto, inclusive, levantado por Vossa Excelência, senador Mozarino Cavalcante, que é a questão da carreira do médico federal, para permitir a segurança ao médico de permanecer em regiões mais remotas do país, mas aquela segurança que ele precisa, então, não só para o exercício da sua profissão, mas também para a mantença de sua família. Então, eu acredito, sinceramente, pela força política, pela expressão extraordinária que o senador Walter Pinheiro tem junto ao governo federal, que essas medidas serão implantadas e algumas delas com a emergência que se faz necessária para contribuir com a ação dos médicos que farão parte desse programa Mais Médico do país. E foi por essa razão, termino, que eu dei o meu modesto apoio, o meu voto a favor do programa. Como, aliás, fez o meu partido, o PSDB, que se convenceu da valia do programa. Mas gostaria de ouvir o senador Mozarino Cavalcante. Senador Rubem Figueiredo, primeiramente eu quero dizer que fico feliz de ouvir um homem de grande experiência política e de vida e ouvir o seu relato que o senhor, naquele período, foi assistido, o parto da sua mãe foi assistido por um médico. Eu já não tive essa sorte, nasci bem depois de Vossa Excelência, um pouco depois, e fui assistido por uma parteira apenas. Porque, na verdade, lá em Roraima, na época, no território federal, não tinha médico suficiente para fazer parto, e as parteiras faziam em casa mesmo. Então, ora bolas, se era possível fazer parto em casa por uma parteira, se era possível dar algum atendimento médico com os 2 ou 3 médicos que tinha, para atender todo o território, todo o estado hoje, por que hoje, e eu sei ter repetido, eu me formei há 44 anos. Quando eu me formei, esse problema já existia. Falta de médico, má distribuição de médicos. E nem os governos que sucederam e nem as entidades médicas ofereceram uma proposta que pudesse ir, nem que fosse gradualmente, eliminando essas desigualdades. O meu estado, junto com o Tocantins, nós fizemos um acordo diretamente com Cuba e levamos médicos cubanos para lá. E deu certo a experiência. Agora, esse programa Mais Médico, que uma grande parte da classe médica abomina, mas que ontem eu li aqui, o presidente do Conselho Federal de Medicina disse que estava satisfeito com ele. E realmente, desde a comissão mista, nós introduzimos melhoramentos grandes, como, por exemplo, que depois de 3 anos do médico atuando e só pode atuar nesse programa, ele é obrigado a fazer a revalidação do seu diploma. Segundo, que o governo fica obrigado, no prazo de 5 anos, a construir, reformar e equipar as unidades de saúde. Terceiro, criando regras claras para o funcionamento dos cursos de medicina, porque senão, se só aumentar as vagas, aumentar as escolas, aí nós vamos ter uma formação de médico pior. Então, é verdade que é preciso realmente, todo mundo tem consciência que só mais médico não é tudo não, pelo contrário, é um tratamento emergencial, justificável, que devia ter sido adotado há muito tempo atrás. Parabéns. Muito obrigado, senador Mozarino Cavalcante, pela sua contribuição e pela experiência que Vossa Excelência tem nesta área. E também quero cumprimentá-lo pelo parecer como revisor que Vossa Excelência deu ontem e que nos deu mais substância para aplaudir o programa Mais Médicos. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, o discurso que me faz vir à tribuna refere-se ao senador Jarbas Vasconcelos, que manifestações da tribuna nesta semana, com a autoridade de ser um dos mais eminentes homens públicos que ilustram esta casa, político vitorioso em todas as pugnas políticas por ele enfrentadas, por sempre mantendo uma irrepreensível coerência nas suas ações, fez contundente e crítica atuação da senhora presidente, que naturalmente, atendendo à estratégia política do ex-presidente Lula,
tem desperdiçado o seu tempo em ações classicamente eleitorais e com recursos públicos que fazem falta em muitos setores da administração, sobretudo na área da saúde, que foi focalizada inclusive agora pelo eminente senador Walter Pinheiro. Ao ouvir o eminente senador, veio em minha memória um artigo escrito por um ex-ministro do Estado, que foi também presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Foi líder dos advogados que assessoravam o ex-presidente Lula na formação do PT, e cuja autoridade cívica e moral é incontestável. Chama-se Almir Pazinotto Pinto, que publicou na edição do Estado de São Paulo de ontem, 16 de outubro, que Vossa Excelência determine que conste dos anais. O artigo tem o seguinte título: Eleições de 2014. Na campanha pela reeleição da presidente Dilma Rousseff em 2014, o Partido dos Trabalhadores gozará de autoridade para reivindicar a paternidade de 10 obras em 12 anos de governo. São elas: mensalão, rompimento de princípios da ética e da moralidade, insegurança jurídica, desprestígio da diplomacia, compra e venda de legendas, declínio das atividades industriais, exportação de empregos para a China e Índia, criação e financiamento de estádios de futebol e oficialização da palavra presidenta. Amigos puseram a inclusão da falência do ensino e da assistência pública à saúde, do endividamento, da alta de preços, da inflação, do registro de milhares de sindicatos pelecos, da violência, da expansão do tráfico de drogas. Para alguns, o maior feito levado a cabo desde o governo Lula seria a reforma ortográfica, com obscuras regras para o uso do hífen e a eliminação do trema. A relação não observa a ordem de importância, mas o primeiro foi destinado ao mensalão. Já se disse que o Brasil é produto de 3 culturas: a do sobrenatural, trazida pelos negros, a da indolência, transmitida pelos índios, e a do privilégio, herdada dos portugueses. O mensalão reafirma a sabedoria da asserção. Jamais se associaram tantos privilégios e privilegiados como na ação penal movida contra os líderes do PT, secundados por comparsas de segunda e terceira categorias, todos com direito a participar da história com rótulos mensaleiros. Em contraponto às realizações, mencionarei parte do que deixou de ser feito. Começou pela reforma política. Há muito prometido e cobrado pelas camadas mais alienadas da população, permanece adormecido como fruto da inércia no balaio de gatos das legendas. Encontra-se de tudo. Basta acessar na página do Tribunal Superior Eleitoral e o eleitor se espantará com a fertilidade da classe política. O PT, irmão gêmeo da Central Única dos Trabalhadores, CUT, nasceu com um discurso de ser diferente, puro, integrado por operários do chão de fábrica e alguns intelectuais. Rejeitava políticos tradicionais e representantes da denominada burguesia. Com o tempo e no desfrute do poder, transformou-se em cópia dos demais, sobretudo nos defeitos. Hoje o PT se alimenta do fundo partidário e do horário obrigatório no rádio e na televisão e aderiu com a CUT ao peleguismo. Aspas, ao diabo os escrúpulos, diriam os dirigentes em agradável convivência com os velhos oligarcas, empreiteiras, bancos, grandes empresas. O poder tende a corromper, escreveu Lord Acton, cujas palavras são confirmadas pelos fatos. Esta é a opinião do ex-ministro, um dos fundadores do PT, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazinotto, hoje Consciência Nacional. Senhor presidente, me permitiria acrescentar que o Lord Acton, referido no artigo do ministro Pazinotto, também disse em lapidar conclusão que, aspas, o poder absoluto corrompe muito mais. Fecha aspas. E esse é um alerta ao Partido dos Trabalhadores, tal a sua presença e ação no cenário político nacional. Senhor presidente, muito grato a Vossa Excelência pelo seu espírito extremamente democrático em estender o meu tempo para concluir o meu pronunciamento. Era o que eu tinha a dizer. Senhor presidente.